Olá, boa noite. Estamos aqui na página do Instagram do Núcleo do Sono de Araçatuba. Estamos aqui iniciando a nossa live sobre odontologia do sono. Meu querido Gerson já está aqui, meu querido amigo Walter Silva. Valtinho, já te adicionei como moderador. Vê se você consegue habilitar sua câmera, por favor. Aí, querido, vamos bater um papo hoje, como diz o título da live, né? Um papo entre amigos sobre odontologia do sono. Nosso querido Alexandre Aníbal também, nosso convidado. Também já está como moderador. Dr. Fontanelli, meu grande parceiro aqui na coordenação do Núcleo do Sono. Muito bom. Minha querida Conceição, meu braço direito. Oi, Valtinho. Boa noite, tudo Vamos bem? matar a saudade de fazer uma live pelo Instagram? Nossa, faz tempo, hein? Pois é, como a gente estava conversando agora há pouco, né? Faz tempo que eu não faço também. A gente perde até o jeitão, né, da sequência da coisa. Verdade. Deixa eu só ver quem mais está aqui na live. Deixa eu ver se os nossos outros convidados já entraram. Para mim ver, já habilitar. Alexandre, eu já habilitei. Deixa eu ver as nossas convidadas. E aí, meu querido, como é que você está? Tudo bem? A semana está intensa aí em Araçatuba. Estou vendo as atividades, que coisa linda, hein? Cartilha do sono, atividades, palestras educativas, muito legal. Verdade, você sabe que esse ano a gente deu um gás, Poxa um vida. gás forte aqui, viu? Atividades todos os dias, né, Fagner? Todos os dias. Uhum. Você sabe que, além de elaborar a cartilha fisicamente, o que nós fizemos? A gente fez uma gravação de vídeos de cada tópico, praticamente, da cartilha, né? Então, você pode Uhum. ver que todos os dias eu estou postando tópicos aqui para a gente tá aí contribuindo aí com mais informações para o público, para os colegas, né? Uma coisa Uhum. bem importante. Muito Afinal de legal. contas, né, Valtinho, nós estamos na Semana Mundial do Sono, Exatamente, né? é Uma assim. semana que ela foi instituída lá pela Associação Mundial do Sono, então agora de 13 a 19, praticamente no mundo inteiro, vários países, aqui no Brasil também, né? Muitas entidades, associações e grupos de estudos como o nosso, como o Núcleo do Sono, e eu te considero como grande parceiro aqui do Núcleo Uma também. honra, uma honra. E nós também estamos aí, tivemos várias atividades. No sábado, a gente teve tem um supermercado no Mufato aqui em Araçatuba, que é um hipermercado. Nós fizemos uma atividade muito legal, cara. Foi assim, a Unip participou com a gente, pessoal da enfermagem, pessoal da Sociedade de Diabetes. Então foi feita assim uma avaliação de praticamente quase 200 atendimentos. E olha que interessante, Valtinho. É, praticamente mais da metade dos pacientes responderam questionários investigativos a respeito da qualidade do sono e mais da metade tinham queixas em relação ao sono. Quer dizer, proporcionalmente, eu sei que é uma amostra pequena, né? Mas até ultrapassou esses trabalhos que falam que é um terço da população, né? Que a É, nossa pequena amostra deu que foi mais da metade. mais da metade, Para né? A faixa você etária ver. acaba pegando, às vezes, pacientes com queixas, com mais queixas, porque esse trabalho de 33%, ele considera de 20 a 82 anos, né? Que foi a amostra, né? Então, às vezes, lá no dia tinha pessoas com mais de 30 anos, a maioria, eventualmente, acaba tendo um número maior. E a queixa de sono é mundial, né? As pessoas, todos os trabalhos, em todos os lugares que a gente lê, que a gente observa, realmente é uma queixa comum em todos os... Porque muita gente se priva do sono, né?
em decorrência Uhum. a trabalhos, em decorrência a outras atividades, e sempre o sono é o que é, vamos dizer assim, diminuído, né? A gente não deixa de fazer uma atividade para poder adequa a atividade diminuindo o sono. Então, isso aí tudo depois tem consequências, né, Fagnani? E essas consequências são bem drásticas, né? Com Então, certeza. essa semana é uma semana muito importante mesmo. É o mês do sono. Março é o mês todo, mas É essa verdade. semana específica é uma semana de atenção ao sono, da importância da qualidade do sono, né? E amanhã nós temos ali o Dia Mundial do Sono, né? E você sabe uma coisa interessante, a título de curiosidade, muitos pacientes ou outras pessoas me perguntam, mas é todo dia 17 de março de todo ano? E na verdade não é assim, né? Na verdade o Dia Mundial do Sono, ele é intitulado assim como a sexta-feira anterior ao equinócio da primavera que ocorre lá no hemisfério norte. Para nós aqui é o equinócio do outono, né? Que na verdade equinócio o que é? São 2 dias que acontecem durante o ano, onde o ritmo circadiano da Terra, vamos falar assim, né? O tempo do dia e o tempo da noite são exatamente iguais, né? Então, por isso que ele e como o ser humano, né? Ele é um ser circadiano, É, então por isso que foi intitulado assim. Então é a sexta-feira antes do equinócio. Por isso que esse ano é dia 17, mas o ano que vem pode ser que seja um outro dia de março e tal, e assim por diante. interessante. É bem legal, né? Esse ano nós temos o Congresso Mundial do Sono aqui no Brasil, em outubro, no Rio de Janeiro, né? Mostrando a importância das pessoas que trabalham na área do sono, que pesquisam na área do sono. Esse congresso vem para cá exatamente pelo peso que a medicina, a odontologia, a fonoaudiologia, a fisioterapia do sono no Brasil, o trabalho importante que eles desenvolvem, né? Então, isso Sim, tudo é reflexo do trabalho e eles ficam sendo cada vez mais reconhecidos. A fonoaudiologia é uma referência mundial em qualquer lugar que você vai. Falou fonoaudiologia, já lembro do Brasil, em relação à doutora Kátia Guimarães, que iniciou, né, que já esteve presente com a gente várias vezes. E as demais áreas também. Muita pesquisa com muitos resultados importantes. com certeza. E, na verdade, assim, né, por ser uma área nova, né, Valtinho, essa área do sono, a própria medicina vem estudando há pouco mais de 20 anos, assim, que se aprofundou mais no tema, né? Hoje, atualmente, nós temos, assim, uma produção de conteúdo científico muito grande. E nesse aspecto, né, é, como diz o título da live, nosso objetivo principal aqui, a odontologia tem ganho um destaque interessante nessa área do sono, né, Valtinho? Tanto pelas técnicas que oferece de tratamento, como abordagem, até por uma característica, né, de que o dentista ele está frequentemente com o paciente, né? Não é aquele atendimento único. A gente tem possibilidades de avaliar esse paciente com um pouco mais de detalhe, de profundidade, né? Exatamente. E tem um outro detalhe bem importante que eu sei que você hoje é uma fera aí dentro dessa área, que é a evolução do aparelho intraoral, que é uma ferramenta muito utilizada para o tratamento de adultos, principalmente, né, adultos jovens e os adultos da melhor idade É, também, né? Que é o aparelho intraoral. E hoje, assim, nós temos uma evolução muito grande dos seus desenhos, dos materiais utilizados, do volume, do conforto que ele pode propiciar ao paciente, né? E acho que a ponta que está vindo aí é um aparelho de fluxo digital. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que é essa história. Conta isso aí para a gente um pouquinho, Valtinho. realmente é o que você falou. O aparelho intraoral ele vem numa crescente, num desenvolvimento contínuo. E tanto é verdade que os estudos mostram que ele tem graus de eficácia, de resultados positivos muito similares ao CPAP, que é a terapia considerada padrão ouro, né? Uhum. Então, com isso, o aparelho intraoral foi ficando mais delicado, foi ficando sendo inserido movimentos, possibilidades de pequenas aberturas, e isso tudo facilita muito a adesão. E dentro dessa evolução, recentemente
nós, o grupo aqui, um grupo de Bauru e um grupo de São Paulo, nós fizemos alguns testes e acabamos por desenvolver um modelo de aparelho similar a um que tem no mercado, com algumas características diferentes, em que o paciente ele faz todo o escaneamento da boca, né? Aquela cópia, a filmagem da boca, e esse aparelho depois ele é desenhado num programa específico, num software específico. Você pode colocar todas as características naquele aparelho que são peculiares àquele paciente. Então, se ele tiver um dente um pouco fora de posição, você consegue fazer um contorno, deixar ele mais aliviado, para não entrar com muita retenção. Dependendo do formato do arco, você faz de uma maneira. Se você quiser deixar ele abrindo mais fácil, você inclina menos as asas. Se você quiser deixar ele mais, vamos dizer, com um pouco mais de restrição à abertura, você deixa essas asas mais paralelas, pode inserir elástico. Então, nós fizemos a impressão de alguns casos. Aqui, até essa semana, nós finalizamos um curso aqui, onde nós mostramos os primeiros resultados excelentes, inclusive em relação a conforto, em relação ao benefício que a pessoa sente ao dormir com esse aparelho. Então, a dificuldade está exatamente na gente conseguir alguns materiais que hoje no Brasil fica difícil, você importa e tem muita dificuldade. Mas, tirando esses problemas, né, a gente tem realmente conseguido um resultado muito interessante nesse modelo de aparelho. Ô, Valtinho, só uma curiosidade. Eu estava dando uma olhada aqui nos participantes. Nós temos alguns colegas, né, que são muito bem-vindos. Muito obrigado pelo prestígio. Mas nós também temos bastante pessoas assim que não são da área da saúde. Só dá uma palhinha para a gente, em termos de custo, como é que isso vai vir no custo final, tanto para o profissional como para o paciente? Você acha que isso é um fator assim que vai contribuir para uma amplitude maior dos pacientes? Como que vai ser isso? Eu acho que deve, logo, em breve futuro, assim, entre 6 meses mais ou menos, que tiver estabelecido toda a sequência, o protocolo de confecção desse aparelho, que o aparelho, a gente tem que deixar bem claro, o aparelho não é miraculoso. O tratamento do paciente, ele requer que o dentista ou que o profissional de saúde que está atendendo, ou a equipe que esteja atendendo aquele paciente, tenha um conhecimento amplo em relação a esse distúrbio que ele está tratando, seja o ronco, seja a apneia, seja os dois, o bruxismo, e se tem presença ou não de outros distúrbios também, porque às vezes você está tratando um e o paciente tem uma insônia associada, uma síndrome das pernas, e ele acaba não se beneficiando se o profissional não tiver esse conhecimento. O aparelho, então, é uma das ferramentas, uma das principais ferramentas que o dentista capacitado na área do sono utiliza, e essa modalidade digital, ela vai facilitar, e eu acredito que até diminuir custos, porque você vai seguir um protocolo em que, lógico, depois do equipamento, o investimento em equipamento, essas coisas ainda tem um peso grande. Mas tendo um volume, você vai conseguir fazer trabalhos, por exemplo, para pessoas que estão em qualquer lugar do mundo. A pessoa manda a imagem, não precisa mandar modelo, não precisa mandar... Então, isso tem uma economia de custo, porque hoje um Sedex para um estado fora do estado é quase R$100, né? Sim. Então, vai, volta, vai. E o custo de material de moldagem, o custo de gessos específicos... Computar tudo, né? Tudo. Então, eu acredito que realmente vai ter uma melhora até pro paciente em relação a benefício de custo também. Ô, Valtinho, rapidamente, assim, como a gente está, como eu falei, né, com um público aqui que está bem interessado, eu vou mostrar aqui um modelinho do aparelho intraoral. Esse não é o fluxo digital, mas fala um pouquinho como é que age o aparelho intraoral para tratamento desses distúrbios respiratórios obstrutivos, né, no caso do ronco e da apneia do sono, principalmente. Ele é um aparelho que permite o movimento da mandíbula, né? Uhum. O aparelho intraoral ele veio de um desenvolvimento de um retentor lingual, que inicialmente só segurava a língua,
e depois agora ele está nesse modelo, como esse que você está mostrando, que é um dos modelos mais modernos que a gente utiliza, com resultados muito bons. E ele tem duas placas interligadas por esses dispositivos que permitem ao cirurgião dentista colocar a parte inferior, ou seja, a mandíbula do paciente, numa posição mais anteriorizada ou menos, a depender da necessidade. E com isso a gente vai fazendo exames periódicos para verificar se esse paciente melhorou a oxigenação, melhorou o ronco, a disposição. E esse específico que você está mostrando, ele permite também movimentos laterais. Se o paciente tem um bruxismo associado à apneia do sono, e é muito comum, saiu um trabalho agora em 2023 de um grupo de holandeses, eles chegaram a um percentual de que 50% da amostra deles, era um N grande, quase 2.000 pacientes, 50% deles tinham apneia e bruxismo. Então, se você faz um modelo que trave esse movimento, eventualmente o paciente pode ter dor ou até fraturar o aparelho. Então, é muito seguro desde que o profissional saiba avaliar com bastante critério. E uma coisa que é importante, né, assim, Valtinho, que mesmo o tratamento você pode usar um aparelho parecido para vários pacientes, mas a dinâmica, né, o manejo clínico dele é bem individual, né? Por isso que é importante o profissional dominar não só a parte prática, vamos dizer assim, do aparelho, né, mas dominar diagnóstico, dominar a avaliação criteriosa, sequencial desse paciente para saber o quanto de avanço que ele tem que ser necessário. Mas é bem interessante isso. Querido, nosso tempo não é muito grande. Então, eu sei. Vamos chamar os nossos convidados. Então, você sabe que uma coisa que me intriga bastante assim também, porque a gente fala bastante de distúrbio do sono, de ronco, de apneia, mas não é só isso, né? Nós temos também um dos distúrbios que mais afeta a nossa população é a tal da privação do sono, né? E nós temos um colega que está estudando bastante isso, né, Alexandre? Alexandre, você consegue habilitar a sua câmera? Aqui, para mim, você já está habilitado. Não está conseguindo entrar? Consegue abrir sua câmera, Alexandre? Está ouvindo a gente? Eu acho que quando ele requisitou, se ele já requisitou a participação, você já recebeu a requisição dele, sim, né? Sim, já eu autorizei já. Daqui a pouco, quando você me autorizou, deu um delayzinho, levou uns 2, 3 minutos para aparecer e clicar e a imagem aparecer. Esse tema que você falou, que ele vai discorrer, realmente é muito importante e muito prevalente, porque, como eu estava falando, as pessoas acabam diminuindo o tempo de sono para poder encaixar mais coisas no dia a dia, na noite, na agenda, né? E isso, as repercussões acabam sendo drásticas em todos os sentidos. Olha lá, ele colocou, estou aguardando. Está aguardando, mas para mim aqui não aparece o pedido dele. Deixa eu ver. Só se ele sair e entrar. Só apareceu da André e da Viviane. Ah lá, agora ela entrou a Viviane. Oi, boa noite. Boa noite. Andréia. Tudo boa bem? Oi, queridas. Boa noite a Boa todos. noite. Tudo bem? Venham embelezar a nossa live, que esses dois barbudos Esses aqui, eu vou te contar uma feiosos aqui. coisa, viu? A beleza feminina é incomparável. Então, mas aí dando sequência, então, eu acho que a gente poderia estar abordando assim, daqui a pouco o Alexandre vai estar com a gente, então, né? Mas um outro problema que eu vejo muito importante, assim, que esses distúrbios do sono, eles podem afetar a gente em qualquer fase da vida, né? Não é só o adulto, não é só o idoso, não é só o homem, né? Mas ele já começa lá no nosso início da vida. E aqui nós temos uma pessoa que sabe muito dessa questão do sono infantil, né? Doutora Andréia Stankiewicz, seja muito bem-vinda, minha querida esposa. Obrigada pelo convite, né, para estar aqui hoje. Parabenizar já o grupo pela iniciativa, né, de estar divulgando a importância do sono nessa semana, especificamente aí que o assunto está em alta, né? E é uma honra estar aqui hoje com vocês, com profissionais tão bacanas e tão atualizados nessa área também.
E vamos lá, vamos falar do sono da criança também, né? Que os baixinhos aí podem ter distúrbios, na verdade, desde bebê, né? Então, por isso que hoje a gente já está muito atento ao sono da criança nesse desenvolvimento inicial. Às vezes até quando temos a oportunidade desde a gestação, porque a própria gestante já está ajudando no estabelecimento do sono desse bebezinho. Então, se ela tiver distúrbios também, né, a gente já começa aí meio mal essa caminhada. Ô, Andréia, fala um pouquinho então para a gente como que é essa prevalência de distúrbio do sono na criança. E a gente sabe que é uma fase extremamente importante, que ela está em alta velocidade de crescimento, não só físico, mas principalmente neuronal, né? E aquela perguntinha que a gente sempre faz, né? Roncar é normal? A criança roncar é normal, isso? Nunca, né? Em nenhuma fase. A prevalência, então, de distúrbios de sono na criança, ela pode chegar entre 1/3 a 1/4 das famílias relatando distúrbios nessas crianças. Os mais sérios, né, que nós encontramos aí quando existem obstruções, como o ronco e a apneia do sono, eles podem chegar até 35% nessa população. Então, a apneia em torno de 12% em alguns estudos e o ronco até 35%. Mas nós sabemos que esses números, eles são subestimados, porque muitas crianças têm o problema, mas não têm o correto diagnóstico. Justamente por isso, né? Por ser tão comum, às vezes as famílias acham que é normal roncar, né? E acham até bonitinho, né? Olha que lindo, né? Fazendo aquele ronquinho. Mas André, isso já é um sinal que está ocorrendo uma obstrução ali nessa passagem do ar. e quais são assim, os principais sinais que os pais podem observar nas crianças que falam, poxa, meu filho não está com uma boa qualidade de sono? Isso, então na criança, diferente do adulto, que vai ter um pouco mais de sonolência, a criança ela fica ao contrário, ela fica mais agitada, né? E ela vai ter mais distúrbios assim na parte comportamental, neurocognitiva, então dificuldade de aprendizado, irritabilidade, impulsividade. É uma criança que não consegue, às vezes, manter o foco, a concentração nas atividades, ou não consegue terminar as atividades, né? Logo parte para outras. Então, é aquela criança que realmente é muito agitada. Durante o sono, a gente observa muitas vezes a criança com a boquinha aberta, com aquela linguinha baixa, que eu acho que a Vivi depois também pode contribuir aí com a área da fono, né? Para explicar um pouquinho melhor como essa tonicidade da musculatura também afeta, né? E a criança pode, então, como se fosse uma evolução do problema, né? Ela começa alterando essa parte muscular, essa tonicidade dos músculos, então a linguinha cai, a boquinha abre e ela começa a manter uma respiração mista ou bucal. E a partir daí, esse problema vai evoluindo até chegar no ronco, né, onde a gente já começa a ter obstruções nas vias aéreas, tanto em orofaringe, né, como em nasofaringe, levando então ao ronco e, num grau mais severo, a apneia, que são as paradas respiratórias durante o sono. Então, acho que é um conjunto aí de sinais e sintomas na criança, né, que pode acender o nosso alerta aí para procurar um apoio, né? Uma ajuda. E nesse apoio, rapidamente para nós, a odontologia, o dentista pode ajudar? E muito, né? Não, e muito. Como é um problema que está enraizado nesse crescimento orofacial, né? Nessa parte, nessas deformidades craniofaciais que às vezes a criança apresenta, o papel do dentista é muito importante, né? Desde a prevenção, na verdade, trabalhando também essa parte funcional lá, muitas vezes desde do aleitamento materno, que é muito importante para preservar essas estruturas e para desenvolver corretamente todas essas funções, né? E posteriormente, quando a gente já tem algumas alterações, através dos aparelhos também, né? Das técnicas ortopédicas funcionais, desde as pistas, orientações de mastigação também, ali, em conjunto com a fonoaudióloga.
E outras terapêuticas, né, de aparelhinhos funcionais aí que ajudam a restabelecer forma e função, melhorando então os sintomas desses distúrbios. Maravilha. E você tocou num ponto importante, né? Assim, essa questão da musculatura, né? E acho que se existe uma área que depende da interdisciplinaridade, né, Valtinho? É a área do Exatamente, sono. área do sono. Porque ela afeta não só essa parte, não depende só dessa parte anatômica, mas de várias outras funções importantes do corpo, e o seu reflexo afeta praticamente todos os nossos sistemas regulatórios, as nossas funções neurocognitivas, metabólicas, digestivas, enfim. Cardiovasculares, né? E nesse aspecto, fala um pouquinho, Valtinho, você começou a falar da questão da fono, mas, assim, além da Kátia, né, outras colegas muito importantes também vêm desenvolvendo um trabalho bacana, né? A gente pode citar várias aí, a Lilian Krakauer, Silvana Bomarito, Paula Brito, enfim, várias aí. E aqui em Araçatuba, no Núcleo do Sono, nós temos uma colega fantástica também, que estuda muito essa área do sono, que é a nossa fonoaudióloga querida Viviane Fontanelli. Né, Viviane? Muito Muito obrigada, bom. Anne, todos vocês pelo convite. Obrigada ao Núcleo do Sono. Foi uma honra estar aqui hoje com vocês, falando sobre esse assunto tão importante e que nós, fonoaudiólogas, cada vez mais estamos acordando, conhecendo e estudando cada vez mais os distúrbios do sono. Ainda tem colegas que não acordaram ainda para isso, mas eu acho que cada vez está aumentando mais o número de fonos trabalhando com essa área. Isso é verdade, Viviane. Você sabe que, assim, como, por exemplo, aqui no meu microcosmos aqui, né? Mas eu atendo pacientes de várias outras cidades, né? E é difícil eles acharem uma fonoaudióloga que tenha um conhecimento básico, pelo menos em motricidade oral, ou principalmente que se aprofundou nessa área do sono. E fala um pouquinho para a gente, assim, como que você... A fonoaudiologia, ela atua praticamente em todos os distúrbios do sono, em alguma área mais específica? E como que é, mais ou menos, essas terapias, assim? Então, nós atuamos principalmente nos distúrbios obstrutivos respiratórios do sono. Então, nas apneias, principalmente, né? E nesses casos, nós vamos trabalhar com toda a musculatura orofacial, a musculatura de orofaringe, musculatura da língua, vamos reduzir a altura e a lateral da língua, né? Vamos diminuir esse volume da língua, a gente diminuindo a lateral e a altura da língua, a gente aumenta o espaço orofaríngeo, o espaço de laringe. Então, o que vai propiciar aos dentistas que não necessitem de fazer um avanço tão grande desse aparelho intraoral. É legal. Então, a gente vai trabalhar com musculatura de orofaringe, musculatura faríngea mesmo, propriamente dita. Vamos trabalhar também em consonância aí com vocês na parte dos efeitos colaterais que muitas vezes esse aparelho intraoral causa, do tipo dores na musculatura da musculatura mastigatória, nesses músculos envolvidos todos na fonação, nos músculos intraorais. Então, a gente vai reduzir esses efeitos, essas dores, muitas vezes, que ocorrem, né? Que o aparelho, muitas vezes, causa. Outra coisa que a gente vai trabalhar também é em reduzir as adaptações musculares compensatórias que os pacientes desenvolvem, do tipo sucção de bochecha, sucção de lábios. Então, hoje a gente vai reduzir isso, ou a gente vai conseguir cessar esses movimentos, essas adaptações compensatórias. Né? Nós vamos promover também um trabalho de sensibilização intraoral para que a pessoa possa se adaptar, possa conseguir usar o aparelho intraoral e dormir com ele, né? Porque no começo não é fácil. Né? Então, a gente vai trabalhar toda a musculatura elevadora da mandíbula. Vamos dessensibilizar essa cavidade oral para que essa pessoa possa se adaptar ao aparelho intraoral. Então, é um trabalho muscular, trabalho da musculatura
toda a musculatura orofacial, para que a gente possa realmente fazer um trabalho coadjuvante, aí, um trabalho em conjunto com vocês, né? E como a Andrea estava dizendo, é cada vez mais comum a gente ver as crianças, os respiradores orais, essa linguinha que vai caindo, vai ficando sempre no assoalho bucal, vai ficando muito hipotônica. As crianças começam a respirar muito pela boca, então a língua acaba tendo um volume maior e às vezes tem outros probleminhas associados, do tipo adenoides. Então, é muito comum a gente ver crianças que vêm com distúrbios articulatórios simples, mas que a gente depois tem que encaminhar para o dentista para fazer um trabalho também nessa boquinha, né? Porque tá com uma respiração oral. Então, é um trabalho mesmo em conjunto com vocês que a gente faz. É bem isso, né, Viviane? A gente também observa, assim, né, que a gente também gosta, necessita muito da parceria, né, com a fonoaudiologia, porque a gente vê a otimização dos resultados, né, tanto na criança, né, como não só a questão da adaptação aos aparelhos, mas o resultado em si, né, mas como nos adultos, realmente você melhora a adaptação do aparelho, você, como você disse, né, você não necessita daquele avanço tão grande que poderia ser mais desconfortável, isso favorece a aderência, né, do paciente ao tratamento. Isso e ajuda... potencializa, de uma certa forma, também o resultado clínico da fono, né? Que a partir do momento que ele consegue dormir melhor, ele também isso vai ser motivador a ele, né? Exatamente, porque isso favorece tanto a adaptação do aparelho intraoral, como a gente vai vendo que o paciente vai relatando que está dormindo melhor, que não se cansa tanto, que ele acorda bem, que ele está descansado, passa o dia melhor, né? Porque ele não está com aquela sonolência diurna, com aquele cansaço, está respirando melhor. Então, assim, a gente vê muito essa melhora. Então, eu tive vários casos já com um trabalho com dentistas em que o resultado foi maravilhoso. Se a gente pudesse trabalhar sempre né, em conjunto aí com vocês, seria maravilhoso. Né? Seria tudo de bom. Com certeza. Casos têm condições ou então os dentistas às vezes também não têm a possibilidade de ter uma fono que trabalhe com isso na sua cidade. Então tem vários senões aí, mas seria maravilhoso o trabalho em conjunto, né? Mas é importante estar demonstrando essa forte relação, né, Valtinho? Exatamente. Para que isso cresça cada vez mais, né? A gente percebe o benefício mais do que dobrado quando você coloca um aparelho intraoral e a musculatura está preparada. Sim. Inclusive, Viane, uma das coisas que eu vejo que assim, ajuda muito no resultado é o paciente que consegue ter o selamento labial adequado. E com isso, lógico, favorece a respiração nasal, né? Todo aquele conjunto de troca gasosa, tudo fica melhorado. E por isso, voltando ao que o Fagnani falou da evolução dos aparelhos, né, Fag? Os aparelhos hoje, eles permitem, a grande maioria deles, é lógico, depende do padrão facial da pessoa, tem pessoas que já têm uma mordida aberta, uma face longa, mas assim, a maior parte dos pacientes, quando você executa um planejamento adequado de um aparelho intraoral mais delicado, ele consegue usar o aparelho e dormir de lábio selado. Isso é fundamental, né, Viane? É fundamental. Olha, a gente às vezes observa pacientes que no dia a dia fica com o lábio fechado. A pessoa não percebe que ela tem uma respiração oral, porque às vezes é tão imperceptível e que a gente precisa ter um feeling, uma observação mais apurada e enquanto está conversando com o paciente, durante a terapia mesmo, eu já vou observando, às vezes o selamento labial não é total e ela tem uma respiração mista e isso acaba dificultando o trabalho. Dificultando, é verdade. E é como a gente fala quando a gente fala em ortopedia, né, André? Assim, normalmente o selamento labial na criança é extremamente fundamental para restabelecer o padrão de respiração nasal,
que vai também propiciar estímulos de crescimento para aquela criança muito mais favorável, né? E a questão da língua, né, que a Vivi estava colocando, sempre foi o foco do tratamento do adulto, né, mas na criança sempre se pensou mais na adenoide. Hoje a gente sabe que são vários pontos de obstrução, muitas vezes, que essa criança está sofrendo, desde estruturas duras, então um palato mais estreito, mais profundo, uma mandíbula mais retruída, uma língua, né, que também com essa tonicidade menor, ela fica retroposturada e ela cai lá na orofaringe, então ela causa mais um ponto de obstrução. E aí entra também a importância do teste da linguinha, né, Vivi, que hoje é feito nas maternidades, logo que o bebê nasce, justamente para prevenir aí tudo isso. O uso de chupetas, de mamadeiras, né, para a gente evitar o máximo possível dedo, né, para que a criança possa mamar no peito e desenvolver corretamente essas estruturas e chegar aí na idade adulta, né, com uma boa saúde, uma boa qualidade de vida e um sono, né, bem reparador. E prevenindo a apneia do sono, né? Isso. As mães normalmente não têm ideia da importância dessa criança sugar o leite materno, desenvolver a mastigação com coisas mais duras, sempre acaba optando por alimentos mais moles. Então, quer dizer, a mastigação vai estimular todo esse desenvolvimento craniofacial, né? Exato. Então, muito importante também. Andréia, Gente, eu olha, esse assunto... Uma dúvida que eu tenho, dúvida assim, é até para eu orientar melhor os meus pacientes. Por exemplo, a mãe está amamentando, eu não atendo criança, mas assim, eu atendo os pais dessas crianças. Então, a mãe está amamentando, por exemplo, se aquela criança, ela está mamando, ela pega, mama um pouquinho e solta, mama um pouquinho e solta, mama um pouquinho e solta, é um sinal de que provavelmente ela esteja com alguma obstruçãozinha nasal, né? E aí, é recomendado já levar para um odontopediatra, para um pediatra, já para fazer uma prevenção? Isso, ou para o fonoaudiólogo, né? Porque são essas estruturas que não estão fazendo uma boa pega, né? Então, estruturas moles e duras, né? São aí o nosso campo de atuação, né, Vivi? Tanto o dentista como o fonoaudiólogo podem ajudar a melhorar a função, né, dessa criança. O posicionamento dessa criança ao amamentar, dessa mãe posicionar melhor a criança ao amamentar, a gente já ajuda muito essa criança a mamar melhor. E ó, tem um pulo do gato aí, né? Que o leite da mãe ele tem melatonina, então a criança ela não produz sozinha, né? O bebê nesses primeiros meses ele não produz por conta própria essa melatonina, então ele recebe através da amamentação. Daí e a isso importância ajuda a da mãe estabelecer dormir o sono. bem, né? Maravilhoso. A mãe dormir bem. Gente, infelizmente eu tenho que fazer o papel do mediador aqui. Nós já estamos com 40 e poucos minutos de live. Esse assunto dá para a gente falar. Agora que está ficando bom, né? Não, mas tem mais gente aí, né, que vem para contribuir ainda mais. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. Realmente, assim, é sempre muito importante a gente valorizar esse aspecto, né? Desde o início da vida, esse aspecto da interdisciplinaridade. A Fono realmente é uma parceira que a gente fala assim, ela pode se associar a qualquer outra área do sono que ela vai estar contribuindo muito, muito, muito. Meninas, eu vou ter que pedir a gentileza para vocês só desabilitarem as câmeras para o Alexandre poder entrar. Obrigadão, viu, gente? Obrigado, beijo. gente. Beijo para vocês. Valeu, boa noite. Boa noite. Vamos lá, meu querido Alexandre. André, acho que até saiu da live. Alexandre, eu acho que você tem que solicitar a entrar com o vídeo para mim, por favor. Até eu achar seu nome aqui, meu amigo. Aí, entrou o Jorge Pinheiro. Alguém conhece esse profissional? Um bocado. Olha lá. Meu querido. Olha, pessoal, mais um barbudo.
Eu gostaria só de falar uma palavrinha em relação ao Jorge. O Jorge, eu conheço já há alguns anos, tive a honra, o prazer de tê-lo aqui presencialmente no Simpósio do Sono de Araçatuba. É uma figura que eu aprendi a admirar, a respeitar, devido ao seu conhecimento, à sua capacidade, o quanto que ele é estudioso. Sem exageros, eu posso afirmar que hoje ele está se tornando um dos grandes nomes da medicina do sono no Brasil. E um potencial de, olha aí, mais longe ainda. Jorge, muito bem-vindo. Obrigado, querido, pelo seu aceite de estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Eu acho que é muita gentileza de vocês, porque eu acho que esse caminho que a gente vai construindo em conjunto, né? Então, eu sou muito feliz com as pessoas que eu tenho podido andar junto. Tenho aprendido muito. Eu acho que essa trajetória ela é realmente feita na coletividade, né? Eu queria só aproveitar aqui, que eu acho que o Alexandre está tendo um problema para entrar. Eu vou dizer para ele que tem um maisinho bem aí embaixo. Ele pode clicar nesse mais, que aí consegue enviar a solicitação para entrar a qualquer momento. Porque talvez ele tenha mandado anteriormente. Mas muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar com vocês. Tenho muita admiração por todos os profissionais aqui que estão participando dessa live, né? É recíproco. Ô Jorge, e aproveitando a sua presença aqui com a gente gostaria que você abordasse um pouquinho para a gente, né? Como que a medicina, nosso tema hoje é sobre odontologia do sono, né? Como que a medicina está enxergando, né, com otimismo, essa participação da odontologia do sono nessa área? Eu acho que nós estamos passando por um momento de muito aprendizado sobre essa doença, a apneia do sono. Então, é uma doença que é um adolescente ainda, né? Ela foi descrita na década de 70, então muito pouco se sabia sobre ela. Eu acho que é uma situação que primeiro se identificou a própria apneia, depois vieram as hipopneias e o próprio desenvolvimento dos estudos do sono mudaram os critérios aí de muita coisa, foi se conhecendo. Então, hoje nós falamos de uma doença multifatorial. Então, quando a gente fala de multifatorial, nós estamos buscando diversas causas, diversas atuações. E para nós, como médicos, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque hoje nós não concentramos, né, o tratamento como fosse uma exclusividade médica, porque nós estamos falando de uma doença que tem componentes musculares, neuromusculares, esqueléticos, tem componentes de controle neural, então é multidisciplinar. E por ter essa multidisciplinaridade, eu vou além, a interdisciplinaridade também, nós precisamos contar com todos os profissionais, nos acercar com todos os profissionais, não como se houvesse uma equipe em que há um protagonista e os secundários girando, mas, na verdade, uma equipe realmente em que se discute, que se leva o caso para poder entender e quem vai poder, naquele caso, atuar de forma mais intensa. Essa que é a questão, porque, às vezes, um paciente, a indicação vai ser CPAP, aí entra o médico, o fisioterapeuta, mas outro paciente vai ver um caso cirúrgico, e quando eu falo cirurgia, eu não estou dizendo só as cirurgias faríngeas, eu estou dizendo também os procedimentos esqueléticos, que também outras áreas podem entrar, a reabilitação da fono pós isso, enfim. Então, cada vez mais nós estamos entendendo para esse caminho, né, que é multidisciplinar, é um caminho e interdisciplinar, porque esse paciente ele passa a ser o nosso foco. Não existe um protagonista profissional, o protagonista é o paciente, né? Então, nós precisamos nos acercar de todas as informações possíveis. E aí, a odontologia do sono, esses meus poucos anos na medicina do sono, eu tenho visto que ela não está mais andando, né? Ela está correndo. Então, tem tido muitas pesquisas novas, muitas informações novas. Eu acho que o tratamento oferecido hoje, ele consegue ser mais eficaz, com mais conforto para o paciente. E também o que eu, não sendo dentista, né, o que eu percebo é que hoje, assim, a precisão de indicação está mais clara, né, os estudos têm mostrado isso. E, ao mesmo tempo, quando a gente tem visto os fenótipos da apneia do sono, nós temos entendido que
nós não conseguimos colocar todo mundo numa receitinha de bolo, né? Então, isso permite que essas terapias, elas possam ser vistas, às vezes de forma isolada, mas às vezes também essas terapias, elas precisam vir associadas a uma outra atuação. Então, hoje, a odontologia do sono, ela tem um papel muito grande, né? E a gente também consegue, sem sombra de dúvida, dizer isso, que antigamente tinha a receita muito clássica, né? Apneia leve, apneia moderada e ronco primário, nada mais do que isso. E hoje, assim, a gente entende que existe um paciente com características próprias, né? E que, por exemplo, o exame de polissonografia ele pode nos indicar quando, por exemplo, nós podemos sair um pouquinho do conforto de um tratamento mais tradicional. Então, eu acho que muito tem sido feito e, graças a Deus, esse caminho tem sido possível porque todos nós estamos caminhando juntos, né? Então, quando se caminha junto, a gente costuma ir mais longe. Eu acredito muito nessa teoria. Jorge, no caso, por exemplo, é uma doença muito prevalente, é uma doença que está na sala de espera de todos os profissionais de saúde. Existem os estudos mostrando que uma enormidade, só no Brasil, 50 milhões de apneicos, numa população de 210 milhões de habitantes, ou seja, quase um quarto da população. Então, uma coisa que, é lógico, divulgar essa doença, divulgar os sintomas para a pessoa poder procurar algum caminho, algum tratamento ou algum diagnóstico. Mas ainda é muito difícil as pessoas chegarem na ponta, ou seja, receberem o diagnóstico, né? E isso tem sido uma luta das empresas de pesquisas para tentar facilitar um pouco mais o acesso desses pacientes. Tem pacientes que moram em cidades que não têm locais de diagnóstico apropriado, ou seja, a grande maioria das pessoas, né? Então, como que você vê essas novas tecnologias entrando, sendo pesquisadas, sendo validadas para facilitar o diagnóstico, a busca, a identificação de uma doença que é extremamente letal, comórbida, ela gera uma série de problemas e a gente fica um pouco amarrado, né? Porque você vai indicar um paciente para fazer um exame, é difícil dele achar um local para fazer, ou ele não tem na cidade dele, ou é caro, enfim. Como que você vê essas novas tecnologias? Bom, eu acho que você falou uma palavra-chave, né? Validação. Então, você falou em tecnologias validadas. Então, o primeiro passo é o seguinte: essa tecnologia, ela passou por um processo científico de avaliação. Essa é a primeira dúvida. Se ela passou, ok, já está um passo à frente. Após ter passado, nós vamos entender metodologicamente a que ele foi submetido, qual o desenho científico desse estudo. O fato é que nós temos um cenário muito preocupante, né? Nós temos um cenário de cerca de 80% dos suspeitos de apneia do sono não chegarem ao diagnóstico. E com muitas comorbidades, com muitas repercussões clínicas, com aumento tanto de doenças como também de mortalidade. E aí se pensa, tá, como que nós vamos resolver isso? Todo mundo vai fazer o exame em laboratório, todo mundo vai fazer a polissono completa. Esse é o mundo ideal. Esse é o mundo ideal. E eu acho que o primeiro passo é a gente entender que existe o que nós desejamos fazer e o que é possível fazer. Mas o que é possível fazer, ele não é necessariamente uma coisa ruim que sobrou. Na verdade, eu acredito em opções, né? E aí, nesse contexto, conhecer a doença apneia do sono faz total diferença na hora de eu selecionar um método que possa me ajudar a diagnosticar isso de uma forma mais prática, mais acessível para os pacientes. Então, o que eu penso? Os novos métodos, eles têm vindo. E eu estou aqui falando só de métodos validados, tá? Mas nós estamos passando por uma revolução tecnológica. Então, é algo que nós não podemos escolher. Nós apenas vamos vivenciar. Então, nós precisamos entender o que está acontecendo e vivenciar isso de forma muito clara.
eu não acho que toda tecnologia a gente precisa cegamente acreditar, a gente precisa cegamente utilizar. Não. Mas a tecnologia que passou por uma validação científica, passou por experiência também dos profissionais especializados na área, nós precisamos abrir nossos olhos e tentar criar um novo horizonte para que o nosso paciente tenha uma resposta, seja de diagnóstico ou seja para o tratamento adequado. Lembrando que eu posso ter o melhor método diagnóstico, mas se ele não chega ao meu paciente, eu não estou resolvendo um problema. E eu acho que é esse o nosso desafio como profissionais da área do sono. E lógico que nós estamos falando como profissionais sérios, pessoas que acreditam na ciência e têm uma visão crítica de tudo, né? Então, não existe nenhum método que vai responder por tudo, né? Mas existe o melhor método indicado para aquele paciente naquele contexto social. Então, é isso que eu penso, é a filosofia que eu tento seguir no dia a dia. Excelente. Maravilha. Muito bem. Queridos, infelizmente eu não estou conseguindo... O Alexandre, acho que ele saiu, não está conseguindo voltar agora para a live. Uma pena. Mas o nosso colega ia abordar um tema importante, né, que é a privação do sono. Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre esse tema, porque já já também nós vamos estar finalizando a nossa live. Passa muito rápido, né? Exatamente. A gente conversa aqui, a conversa é boa, né? Então... Mas, bom... E fazia tempo que a gente não se reunia assim, né? Nós três, nós quatro juntos, Exato. né? Nós todos juntos. Você quer que eu comente um pouco sobre a privação? Gostaria, gostaria. Pessoal, então, assim, quando a gente fala de tempo de sono, né, a gente fala sobre oportunidade de dormir e a gente conseguir dormir o que nós precisamos, de necessidade de sono, né? Então, a necessidade do sono tem um componente individual, mas, em média, nós temos em torno aí de 7h30 a 8 horas de sono de recomendação para os adultos. Existem as variações, mas hoje a gente vai focar um pouquinho aí no que é geral. O que é importante, né? Nós estamos numa sociedade que 24 horas você está sendo obrigado a sempre estar produzindo, né? E vem aquelas mensagens, olha, o que você está fazendo enquanto seu concorrente está estudando, você está dormindo. Então, assim, deixa para dormir depois que morrer, a vida é só uma. E essas mensagens, elas vão passando algumas informações equivocadas, como se o sono ele pudesse ser algo opcional, né? E, na verdade, o sono ele é uma necessidade, porque, por exemplo, eu hoje já fiz 2 refeições, após a live eu vou fazer a terceira, o jantar. E eu não vou dormir com fome, né? Mas muitas vezes nós passamos noites assistindo uma série, nós passamos noites, às vezes noites seguidas, numa festa, a festas, né? Ou fazendo qualquer outra coisa. Né? A gente não está falando de pessoas que não conseguem dormir. Nós estamos falando de pessoas que têm oportunidade para dormir e mesmo assim não estão fazendo, seja o motivo que for. Às vezes é motivo profissional, às vezes um pai ou uma mãe que precisa de um cuidado com uma criança, enfim. Mas o fato é que estamos dormindo cada vez menos e não estamos preocupados com isso. Isso que mais ainda nos deixa de cabelo em pé. Porque nós estamos normalizando o não dormir. Então, a Semana do Sono, né, e o Fagnani fez uma boa introdução aí, falou até do equinócio, achei super bonito, eu não sabia que era exatamente essa referência aí para o dia do sono. Mas o fato é que existe um dia do sono, e a gente às vezes usa a palavra comemorar, né, mas na verdade é para chamar atenção mesmo. Olha, será que você está dormindo? Então, é um dia especial para isso, para chamar atenção sobre sono, porque nós sabemos, por exemplo, que a expectativa de vida para pessoas que dormem de 5 horas, 5 horas e meia, ela é em torno de 65 anos. Então, hoje a ciência já tem dados muito robustos para essas pessoas que não dormem tanto, né? Então, e hoje a gente está repensando. Por exemplo, alguns países da Europa, e recentemente a Inglaterra fez isso, né? Está colocando aí a semana de atividade de trabalho de 4 dias. E mostrou que o rendimento é similar. Por quê? O ser humano, ele é o principal de toda essa história. Não é o trabalho, não é o produto, é quem está por trás disso tudo. Então, nós temos cada vez mais revisar os nossos conceitos sobre sono,
nós temos que revisar nosso conceito de saúde, porque nós nos preocupamos com uma alimentação saudável e ótimo por isso. Eu acho que é um trabalho que começou muito antes do trabalho do sono e nós estamos começando a ver os resultados agora. As pessoas vão nos supermercados, se preocupam em ler os rótulos, né? Deixam de levar certo alimento porque é rico em gordura trans. Então, isso é um ótimo trabalho. A mesma coisa com o exercício físico. As pessoas também hoje são mais conscientes da necessidade. Mas o sono ainda é um caminho longo que nós estamos trilhando e que, graças a Deus, tem chegado mais informação e eu já vejo muitas pessoas mudando o seu contexto. Então, privação do sono é o maior transtorno do sono que nós temos hoje na sociedade. Nenhum barra a privação do sono. Ô Jorge, você sabe que tem uma frase que eu adoro e, inclusive, na cartilha do sono, eu fiz questão de colocar ela em todas as páginas. O sono é uma necessidade fisiológica inegociável. Né? Isso nós estamos aprendendo a duras penas. Né? Nós estamos aprendendo com sofrimento, com doenças, né? Com limitações. Acidentes, né? Com acidentes, até com mortes, né? Que acabam se gerando por causa disso. Queridos, a live vai cair daqui, acho que nós temos 2 minutinhos apenas. Uma coisa que eu só gostaria de enfatizar bastante para todos os colegas que estão nos assistindo e para quem não é da área da saúde, que é extremamente importante que o profissional que deseja atuar nessa área do sono, ele busque uma formação, busque uma capacitação. Como a gente disse lá no início, é uma área nova que precisa ser bem preparado, bem estudado. Todos os profissionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, os médicos de todas as especialidades, inclusive o dentista. Inclusive, eu queria deixar aqui um adendo para os colegas dentistas, né, que estão nos assistindo, que nós vamos estar esse ano aí promovendo, né, Valtinho, o 3º grande encontro de odontologia do sono, com uma novidade, né, Valtinho? Você pode falar a novidade que nós vamos trazer esse ano? Bom, são várias, né? Qual você quer que eu fale? Não, olha, a gente acabou achando extremamente importante a gente abrir um espaço no evento para as pesquisas. Né? Sim, muito legal. Vai ter um espaço para as pesquisas. Nós selecionamos 3 grandes pesquisadores que vão trazer seus trabalhos e esses trabalhos com relevância clínica. Então, ajudam o dentista, ajudam o médico, ajudam o profissional de saúde de uma forma geral que trabalha na área do sono. E a gente mostra também o trabalho dessas pessoas que ficam nos laboratórios, ficam nas clínicas, estudando para beneficiar a sociedade. Vamos valorizar aqueles que nos abastecem de conhecimento. Informações, exatamente. Queridos, é um prazer enorme estar com vocês, é uma alegria muito grande. Se eu pudesse, a gente ficaria aqui horas e horas. Eu queria agradecer demais a participação do Dr. Jorge, da doutora Andréia, da doutora Viviane. Alexandre, eu sei que infelizmente não deu certo de você estar aqui com a gente, mas nós vamos programar uma próxima aí. Meu querido parceiro, amigo, irmão, Valtinho, obrigado, cara, por a gente estar junto. Vamos sempre valorizar o sono, não só no Dia Mundial do Sono, não só na Semana Mundial do Sono, mas em todos os dias da nossa vida, para a gente ter uma vida com saúde e com qualidade. Valeu? É isso aí. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Jorge. Obrigado, André. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos, gente. Bom sono a todos. É isso aí. Valeu, meus amigos. Grande abraço.